Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso de número 14. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 14, meus irmãos. Vou estar lendo aqui na minha versão, que é a Ara Almeida. Fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que quando no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, que possamos ser edificados, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, outubro de 1792. Essa data marca, ela é um marco na história das missões modernas e, em especial, um marco na história das missões para o povo batista. Quando cerca de 12 a 13 homens estavam reunidos em uma casa de uma viúva muito piedosa nos arredores de Londres. Aqueles homens estavam com o seu coração ardendo e o desejo de levar o evangelho além das fronteiras, o que na época era chamado de no estrangeiro. Dois homens que se encontravam no meio dessa reunião são conhecidos por nós. Um deles mais conhecido, é Guilherme Carey, O que Guilherme Carey queria fazer? Ele queria ser missionário na Índia, queria levar a sociedade a Deus. E nessa reunião foi criada a Sociedade Batista Missionária, a primeira sociedade missionária com vistas a pregar o evangelho além das fronteiras ali das Ilhas Britânicas. Só que teve um momento na reunião que o Guilherme, William Carey, algumas pessoas conhecem ele assim, chegou para eles e disse assim: olha, eu estou disposto a descer até o fundo do poço. Porém, eu preciso que alguém segure as cordas para que eu vá até lá. Um outro indivíduo que estava na reunião, muito conhecido entre nós também, era Andrew Fuller, amigo, parceiro e fundador também da Sociedade Missionária. Ele disse: você pode ir, e então eu ficarei aqui segurando as cordas para que você vá até lá. O que eles estavam querendo dizer com segurar as cordas? Segurar as cordas, na linguagem deles, era o seguinte: enquanto o missionário partiria em direção à Índia, em vistas a pregar o evangelho, aquela sociedade, em parceria com as igrejas locais da época, eles estariam segurando as cordas na oração, segurando as cordas, dando apoio com recursos financeiros, recursos de oração e recursos de pessoas para que a missão obtivesse êxito lá nas Índias, como teve, como nós conhecemos ao longo da história. Meus irmãos, o que essa história nos conta? Que o evangelho sempre foi propagado além das fronteiras por meio de parcerias missionárias. Parcerias essas que se dão entre igrejas generosas e homens piedosos, como foi o caso lá. Quando nós olhamos para a Escritura, isso também sempre aconteceu. Na Bíblia e ao longo de toda a história, nós conhecemos muitas parcerias missionárias que resultaram na propagação do Evangelho, como nós lembramos, por exemplo, a parceria entre os missionários franceses huguenotes e a escola de Genebra, a escola calvinista de Genebra, quando a escola de Genebra enviou muitos missionários huguenotes, inclusive aqui para a América. É dado a eles o crédito, por exemplo, do primeiro culto protestante das Américas. Aconteceu ali no Rio de Janeiro, lá pelo século de número 16. Meus irmãos, 17, perdão. Meus irmãos, o que nós podemos ver é que a parceria missionária
ela leva o evangelho adiante. E é justamente o que está acontecendo e o que aconteceu aqui no texto em que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja dos Filipenses, justamente quando ele estava em uma viagem missionária. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo prega o evangelho e se tem ali a primeira convertida da cidade de Filipos, Lídia, quando Deus abre o seu coração. Logo em seguida, o carcereiro que estava prestes a se matar, a tirar a sua própria vida, ele também conhece o evangelho do Senhor Jesus, e ali está a gênese da igreja dos Filipenses. E esses Filipenses, meus irmãos, essa igreja fundada pelo apóstolo Paulo, eles eram uns grandes parceiros do ministério e da obra missionária do apóstolo. Como nós podemos ver aqui, Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. E então, o que acontece? Os filipenses, por eles terem essa parceria com o apóstolo Paulo, eles enviam um irmão chamado Epafrodito, que Paulo conta aqui. E então esse irmão vai até Roma, onde Paulo provavelmente estava preso, tem lá um momento de comunhão com o apóstolo, e ele vai lá deixar uma oferta. Paulo aproveita a ocasião e envia essa carta para a igreja dos Filipenses com algumas das instruções. Ao chegar aqui no final da carta, já finalizando ali as suas instruções para os filipenses, Paulo agora reserva um tempo para agradecer aos filipenses. Paulo conta como estava a sua vida, ele diz ali dentro do nosso contexto aqui, olha pessoal, eu sei viver na abundância, mas eu também sei viver na escassez, eu sei ter e eu também sei não ter. Aí ele diz o nosso famoso versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mostra como estava o seu coração, e aí ele vem com o versículo 14 que nós afirmamos, ele diz, todavia, ou seja, entretanto, vocês fizeram muito bem em se associar na minha tribulação. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é o apóstolo Paulo falando de uma parceria missionária que era dada entre uma igreja generosa e um homem, um obreiro muito piedoso. Era isso que estava acontecendo aqui, meus irmãos. E há alguns fatos importantes dessa parceria que foi feita entre Paulo e os filipenses e deve ser também feita entre nós. Eu quero abordar aqui algumas. Primeira delas, meus irmãos, Paulo deixa claro aqui que a parceria é sob o fundamento do evangelho. Deve estar fundamentada no evangelho. Olhem comigo, por favor, o versículo de número 15. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber. Meus irmãos, quando Paulo expressa aqui início do evangelho, ele está se referindo claramente ao início da obra evangélica, evangelística, ali na cidade dos Filipenses. E veja que Paulo está falando que houve desde o início uma parceria entre essa igreja fundada pelo apóstolo e o próprio apóstolo. Porque ninguém queria se associar com o apóstolo Paulo, mas os filipenses quiseram. Por que os filipenses quiseram? Porque os filipenses conheciam a obra ministerial do apóstolo Paulo. Ele havia pregado lá em Atos 16, como nós já vimos, quando Lídia se converteu, quando o carcereiro de Filipos também se converte naquele momento. Ou seja, pessoal, eles conheciam a teologia do apóstolo Paulo. A igreja sabia o que era que Paulo acreditava, o que é que Paulo pregava, o que é que Paulo ensinava, porque a parceria missionária, meus irmãos, se é para a propagação do evangelho, tem que ser sobre o fundamento, sobre a égide do evangelho, tá certo? E o que é o evangelho, meus irmãos? É a mensagem do Deus Santo salvando pecadores por sua livre graça, explanada em sua palavra, somente pela fé, somente pela graça e para a sua glória somente. Esse é o evangelho de Deus. E a igreja conhecia isso. Paulo diz, no início do evangelho, quando vocês conheceram o evangelho, logo vocês fizeram parceria comigo para propagar esse evangelho adiante, meus irmãos. Essa parceria tem que ser sobre o fundamento do evangelho. Nem igreja, nem obreiros estão autorizados a fazerem a missão fora dos moldes do evangelho. Igrejas e obreiros não podem sucumbir a filosofias humanas, que estejam além do evangelho e nem que fiquem aquém do evangelho. O evangelho é o molde da parceria missionária que molda o coração das igrejas e moldam também, meus irmãos, as estratégias e também a vida dos obreiros. É sobre o evangelho, no início do evangelho. O evangelho começou a ser propagado em Filipenses e eles então começaram a ajudar o apóstolo Paulo a levar esse evangelho adiante, como o apóstolo diz aqui. Outro fato aqui, meus irmãos, importante, é que as recompensas da parceria missionária,
estão em Cristo. Olha comigo o versículo 19. Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, nós ainda tendemos, por causa da nossa natureza ainda, a pensar que aquilo que nós fazemos no reino de Deus é mérito nosso. E, portanto, Deus, ele deve abençoar o povo de Deus quando o povo de Deus faz a obra de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e está muito claro, é que tanto ele era um obreiro fiel lá na obra, quanto a igreja era uma apoiadora fiel. Mas ambos eram supridos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, a recompensa, digamos assim, a recompensa daqueles que investem no reino de Deus, eles são em vistas na pessoa de Cristo. Deus, ele supre em Cristo cada uma das vossas necessidades, como o apóstolo Paulo, ele disse aqui aos obreiros, aliás, aos filipenses. Isso é muito importante nós pensarmos isso, meus irmãos, porque todos nós que estamos numa parceria no Evangelho, para propagar o Evangelho, nós que somos igreja, nós que somos obreiros, nós estamos aqui, meus irmãos, pela graça de Deus, e as nossas necessidades, elas são recompensadas em Cristo Jesus. Tá certo? O investimento no reino de Deus, ele é pago pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele quem recompensa de acordo com a sua graça, de acordo com a sua generosidade, de acordo com a sua misericórdia. Em outras palavras, nem igreja, nem obreiros fazem a parceria missionária para a propagação do Evangelho em vistas de se autopromoverem, de buscarem status, de buscarem glória para si, mas somente as suas recompensas estão em Cristo. Quem investe no reino espera em Deus, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades serão supridas. Paulo estava agradecido, olha, vocês supriram as minhas necessidades, e eu creio que em Cristo Jesus, Ele também irá suprir a sua necessidade. Nenhuma pessoa que investe no reino de Deus sentirá falta de algo, porque Cristo jamais permitirá que tal coisa aconteça. Como o próprio salmista disse, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Disse o salmista. Terceiro, meus irmãos, aqui, para nós pensarmos ainda, a parceria no Evangelho, a parceria missionária, deve ter em vistas a glória de Deus. Olha comigo ainda o versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vem elencando do verso 14 até o verso 19, aquilo que ele entende, ele está agradecendo aos filipenses pela parceria que eles têm feito no Evangelho. E então ele fala, olha, eu recebi tudo, eu estou suprido, tenho abundância, desde que recebi de Epafrodito o que vocês me enviaram. Ou seja, Paulo está falando ali sobre as ações da igreja em amor e generosidade para com ele. Mas na hora de dar glória, o apóstolo Paulo tira os filipenses do palco e coloca Deus no palco da glória. Por quê, meus irmãos? Porque a parceria missionária, ela tem como alvo, a propagação do Evangelho é a glória de Deus. Até porque o Evangelho é sobre Deus, é o Deus Santo salvando pecadores por sua graça e para a sua glória. Por isso que agora, ao finalizar, o apóstolo Paulo disse, olha, a Deus e Pai seja a glória. Meus irmãos, nosso coração, por mais orgulhoso e arrogante que ele seja, nós jamais devemos nos esquecer que a parceria missionária que nós fazemos entre igrejas e obreiros para a propagação do Evangelho, ela deve ter um alvo. E esse alvo é a glória de Deus. Por mais envolvidos na obra missionária que os obreiros estejam, por mais engajados que as igrejas estejam na obra missionária, ainda assim, a glória não é da Igreja Batista Palavra da Vida. A glória é de Deus. A Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Qualquer igreja, meus irmãos, que esteja querendo estar envolvida na obra missionária, que ela tem que ter como alvo principal é a glória de Deus, por meio da propagação do Evangelho. Não se esqueçamos, meus irmãos, que o Evangelho, ele nasce de uma parceria. Ele nasce de um acordo feito lá na eternidade entre o Deus Trino.
quando ele decidiu salvar pecadores pela sua infinita graça. Cristo veio como o grande exemplo de doação em prol do Evangelho. A vinda de Cristo é isso, é o Deus doador mostrando o Evangelho encarnado, o Verbo vivo. Então nós devemos seguir também esse exemplo, né, alegremente ao nos doarmos, né, para a glória de Deus. Dito isso, meus irmãos, eu queria pensar com vocês aqui sobre as duas faces da parceria missionária. O coração da igreja, que apoia o obreiro, e o coração do obreiro, que é apoiado pela igreja. É o que Paulo está mostrando aqui. Ele é o obreiro, os filipenses são a igreja que estão lhe apoiando. Primeiro de tudo, eu quero pensar com vocês sobre o coração da igreja. Vamos pensar sobre o coração da igreja aqui dos filipenses. Olha comigo, meus irmãos, aqui o verso 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Olha comigo ainda o verso de número 15, né, meus irmãos? E sabeis também vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Meus irmãos, o primeiro ponto que quero abordar com vocês aqui é que nós devemos, como igreja, ministrar coisas temporais quando nos são dadas as espirituais. O apóstolo Paulo se dedicou, né, de maneira espiritual, a pregar o evangelho, a edificar a igreja dos filipenses. E de que maneira que os filipenses retribuíram tal coisa? Apoiando o apóstolo Paulo. Isso nós também vemos, meus irmãos, esse doar material quando nos são dadas as bênçãos espirituais na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo caminhou pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, mostrando que ele era o Cordeiro de Deus, o rei esperado, o nosso profeta, sacerdote e rei. E enquanto ele fazia tal coisa, o que faziam as mulheres piedosas que seguiam o Senhor Jesus? Elas sustentavam o seu ministério com os seus recursos, conforme diz o relato de Lucas. Então, meus irmãos, essa ideia de aqueles que são abençoados por meio do evangelho, abençoarem aqueles que lhe abençoam por meio do evangelho, ela é bíblica. Aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu no ministério do apóstolo Paulo. Aqueles que foram, meus irmãos, espiritualmente abençoados, eles retribuíram dessa forma, de maneira generosa, de maneira graciosa. Nós somos mordomos dos nossos recursos que Deus nos deu para nós possamos investir, por exemplo, na obra do Senhor. Esse serviço, meus irmãos, essa doação dos filipenses, o apóstolo Paulo, ele dá uma ideia aqui de que foi um refrigério para ele. No verso 14 ele disse, vocês fizeram bem ao se associarem à minha tribulação. Ou seja, meus irmãos, todo aquele discurso que o apóstolo Paulo fala, olha, eu sei viver em fartura, eu também sei viver em escassez, lá do versículo 12, não quer dizer que era fácil para Paulo, não. O apóstolo Paulo chega a falar que isso era uma tribulação. Ele disse, olha, ainda bem que vocês se associaram na minha tribulação. Ou seja, o apóstolo deixa claro aos filipenses que essa parceria que eles tinham junto era como um refrigério ao coração do apóstolo atribulado por causa das escassez, por causa das perseguições, que ele mesmo aborda ali pelo verso 12. Ou seja, meus irmãos, esse serviço, a igreja, meus irmãos, quando ela apoia obreiros fiéis, ela, meu irmão, está sendo, um refrigério na vida e no coração dos seus obreiros. Outro fato, meus irmãos, nós não podemos deixar de abordar aqui, é que essa parceria missionária, ou seja, no que tange ao coração da igreja, a igreja deve conhecer a fé dos seus obreiros. Como disse anteriormente, os filipenses conheciam quem era o apóstolo Paulo. Eles tinham contato com ele. O apóstolo fundou a igreja, o apóstolo pregou, o apóstolo estava edificando a igreja por meio dos seus escritos. Isso é extremamente importante, meus irmãos, quando a igreja quer colocar o seu coração na obra de Deus. É muito legal e muito empolgante nós vermos as igrejas empolgadas e engajadas com a missão. Mas essa missão está fundamentada no Evangelho. Este obreiro que nós apoiamos, que nós estamos juntos, a teologia dele condiz com a teologia bíblica, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo está ensinando.
com aquilo que a palavra de Deus ensina, nós devemos atentar para isso, meus irmãos. Nós somos investidores de um evangelho fiel, de um evangelho bendito, de um evangelho bíblico. E a igreja dos Filipenses fazia isso, né, com o apóstolo Paulo. Outro fato, meus irmãos, que fica muito claro aqui, é que o coração da igreja, ao fazer essa parceria com o apóstolo, era um coração em espírito de adoração. Olha comigo aqui o versículo de número 18. Paulo diz: recebi tudo e tenho uma abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte. Olha só esse trecho, meus irmãos. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha só, meus irmãos, isso é maravilhoso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que os filipenses estavam doando a Deus por meio dos homens. E essa doação, o apóstolo Paulo, é interessante a linguagem que ele usa, porque o final do versículo de número 18, ele usa uma linguagem que ele fala aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós que já lemos a Escritura, em especial ali pelo Velho Testamento, pela lei mosaica ali, nós vemos que essa linguagem, né, aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus, ela é uma linguagem que envolvia o culto no Velho Testamento, que envolvia a adoração do povo de Deus. O povo de Deus, quando se reunia para adorar a Deus, eles estavam ali, né, envoltos, né, e ofereciam um sacrifício, de preferência que fosse com aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. Agora veja aonde o apóstolo Paulo coloca essa linguagem, quando ele estava falando e agradecendo pela parceria que os filipenses estavam fazendo com ele, meus irmãos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês doaram a mim, mas vocês adoraram a Deus. Olha, vocês deram a mim, mas aquele que foi honrado e aquele que foi engrandecido e aquele que aceitou a adoração foi o próprio Deus. O que vocês fizeram foi aprazível e foi aceitável diante de Deus. O que vocês fizeram por mim, estava dizendo o apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós doamos a Deus por meio de homens. Nós servimos assim como o apóstolo Paulo estava dizendo ali, né? O Senhor Jesus disse algo muito parecido quando ele disse assim: olha, sempre que fizerdes a uns desses pequeninos irmãos, a mim o fazeis, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, a generosidade e a parceria missionária dos filipenses era como uma adoração a Deus. E de que forma foi essa adoração, né? Primeiro, foi uma adoração generosa. Verso 18, Paulo diz, né? Tenho tudo, recebi tudo e tenho em abundância. Meus irmãos, os filipenses, eles foram generosos com o apóstolo Paulo. Eles deram o que o apóstolo Paulo estava precisando. E Paulo diz: olha, eu nem estou procurando isso, mas eu recebi de vocês aquilo que eu estava precisando. Ele disse: olha, né, vocês fizeram bem em se associar na minha angústia, na minha tribulação. A adoração daquele povo foi generosa, supriram a necessidade, né, as necessidades daquele que estava pregando o evangelho e que era um parceiro dele. Outro fato nós vemos aqui, meus irmãos, a adoração deles foi sacrificial. Ele disse: olha, como sacrifício. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, lá nos capítulos 8 e 9, Paulo estava falando sobre a coleta aos santos, certo? Sobre a coleta aos santos. E o apóstolo Paulo cita, né, uns macedônios, né, que eles ofertaram, que eles deram, né, além de suas posses, eles abençoaram e muito, né, os órfãos, né, e as viúvas, né, que o apóstolo Paulo se referia lá em 2 Coríntios capítulo 8 e também capítulo 9. Sabe quem eram os macedônios? Era justamente os filipenses. A cidade de Filipos ficava na Macedônia, né? Aí, então, na região da Macedônia, e provavelmente ao que Paulo se referia ali, eram os filipenses. Eles deram além das suas posses. Eram pessoas generosas, que tinham seu coração na obra de Deus. Terceiro, meus irmãos, né, é a adoração dependente. Olha só o que Paulo fala, né, no versículo 19. O meu Deus vos suprirá segundo a sua misericórdia. Ele suprirá as suas necessidades. Ou seja, meus irmãos, aquele povo apoiava o apóstolo Paulo, enquanto esperava em Deus que Deus suprisse as suas necessidades. Eles estavam dependentes de Deus. Eles estavam dependendo do Senhor para tudo aquilo que eles faziam. Outro fato ainda dessa adoração, meus irmãos, que é importante nós abordarmos, foi uma adoração contínua. Olha comigo o verso de número 16.
Paulo disse, porque até para Tessalônica, mandar-te não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, meus irmãos, foi mais de uma vez que os filipenses fizeram isso. Vocês mandaram até duas quando eu estava lá em Tessalônica. Algo muito importante nós pensarmos era justamente isso. Isso é uma parceria no Evangelho. Paulo está escrevendo aos filipenses. Paulo, quando os filipenses o ajudaram, Paulo estava servindo aonde? Na região de Tessalônica. Ou seja, veja como o coração dessa igreja era um coração no Evangelho e não no seu reino, porque eles ajudaram, tiveram parceria com o obreiro que nem estava servindo literalmente aonde eles se situavam. Ele estava em Tessalônica e o povo lá da Macedônia, de Filipos, estava apoiando o apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Ou seja, aquela igreja não investia no seu reino, aquela igreja investia no reino de Deus. Isso é maravilhoso. A outra face, meus irmãos, dessa parceria missionária, que eu quero caminhar aqui com vocês, seria o coração dos obreiros. Por meio desses versículos aqui, nós conseguimos observar como que é o coração do apóstolo Paulo no que tange a essa parceria com os filipenses, né? E aí, eu quero que você olhe comigo o versículo 17, quando o apóstolo diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Primeiro, meus irmãos, o coração dos obreiros deve estar nos frutos espirituais. Apóstolo Paulo deixa claro, olha, né? Obrigado pelo que vocês fizeram. De fato, eu estava necessitado. O texto deixa muito claro que Paulo tinha, né, como os obreiros têm, necessidades físicas. Paulo disse, olha, eu sei sim passar na abundância, eu sei passar pela escassez, mas obrigado porque vocês se associaram à minha tribulação. E aí, quando o apóstolo vai falar sobre isso, olha, mas não é que eu procure isso. O meu coração não está aí. Eu preciso sim, mas o meu coração não está aí. Outro fato importante, meus irmãos, para as igrejas verem e analisarem, tanto um quanto o outro, aonde está o coração dos obreiros? Aonde os seus corações estão? Aonde que o seu coração está preso? O que é que o indivíduo prioriza? O que é que esse indivíduo tem, né, como aspirações no que tange a isso? Isso não anula, em hipótese alguma, a responsabilidade, né, de suprimento da igreja, como os filipenses fizeram aqui para com o apóstolo Paulo. Mas isso mostra como está o coração do obreiro. Infelizmente, meus irmãos, falando abertamente, e nós não podemos negar isso, né? Toda vez que nós abrimos a internet, e você já deve ter feito isso, nós vemos sim, de fato, infelizmente, escândalos no que tange, né, a essa parte, que é a parte financeira que nós estamos falando aqui, a grosso modo. Certo, né? Nós temos visto isso, infelizmente. Mas um fato que eu ensino aos meus irmãos lá na minha igreja, eu digo para eles, meus irmãos, é o seguinte: os erros teológicos, eles não justificam a nossa irresponsabilidade bíblica. O que seria, em linhas gerais, isso? O fato de nós vermos muitas coisas erradas por aí, não anula o ensino correto bíblico. Não anula. É fato que nós vemos, infelizmente, pessoas que se apoderaram, né, dos bens financeiros e materiais de muitas igrejas. Isso é muito triste, nós lamentamos e devemos orar por esses indivíduos. Devemos orar por eles para que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão. Mas isso não é um argumento contra a responsabilidade da igreja de suprir as necessidades de seus obreiros. O que o Paulo está falando aqui é o seguinte: o meu coração não está nos donativos. O meu coração está onde? No fruto que aumente o vosso crédito. Olha só que coração, meus irmãos. Como é que estava o coração do apóstolo? Ele disse, olha, eu estou precisando disso. Mas o que me interessa é que, se vocês estão em parceria comigo, é o fruto de vocês que vai aumentar. Ou seja, é crédito para vocês. Em outras linhas gerais, vocês estarão fazendo a vontade de Deus. Outro fato aqui, meus irmãos. O coração dos obreiros deve estar na providência de Deus. Paulo diz, recebi tudo e tenho abundância. Verso 18, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio à vossa parte como aroma suave, sacrifício e aprazível a Deus. Olha só, meus irmãos, Paulo disse, recebi de tudo e tenho abundância. E ele termina dizendo que isso foi como sacrifício aceitável e aprazível diante de
Deus. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha clareza ao entender que sim, eram os filipenses que estavam, né, ali suprindo suas necessidades humanamente falando. Mas por trás daquilo, ele sabia que era Deus soberano e providente, estava providenciando para o apóstolo Paulo. Por isso que ele disse, olha, foi aceitável e aprazível a Deus, porque quando vocês supriram a mim, vocês estavam fazendo a vontade de Deus, que é que a igreja generosa supra as necessidades dos obreiros piedosos e fiéis no evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, ele estava aqui com o seu coração na providência de Deus. E saiba disso, meus irmãos, a igreja é a providência de Deus para o suprimento das necessidades físicas daqueles que estão pregando o evangelho. Como diz a palavra de Deus, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, como diz o texto bíblico. Meus irmãos, o coração generoso das igrejas, né? As mãos piedosas dos obreiros são as duas faces da mesma moeda, chamada parceria missionária. Um não vive sem o outro. O obreiro não sobrevive sem o auxílio da igreja. E a igreja propaga o evangelho por meio daqueles que ela tem sustentado e suprido, né? Uma harmonia e uma sintonia, né, entre esses levará o evangelho aonde Deus quer que ele vá, além das nossas fronteiras. Cristo será conhecido e o Deus Trino será glorificado quando igrejas generosas, obreiros piedosos e fiéis se dispõem, meus irmãos, a fazerem essa parceria missionária. Que o nosso bom Deus nos faça, meus irmãos, termos essa parceria missionária entre igrejas generosas e homens piedosos para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, Deus, aqui com os amados irmãos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor é gracioso e é misericordioso. Nós cremos na Tua palavra, cremos no Senhor, Deus. E eu oro, Deus, para que a Tua palavra, Deus, cumpra, Deus, o Seu propósito em nossos corações, nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Deus, essa igreja maravilhosa, a liderança dessa igreja. Deus, que o Senhor esteja sustentando cada vez mais, Deus, cada um de nós na palavra do Senhor. Que essa parceria, Deus, que nos foi falada nessa noite, possa estar, Deus, em nossos corações e que possamos ser fiéis para que o Teu nome seja conhecido, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.